muita satisfação que realizamos a 12ª edição do Cinema em Foco. E é com mais alegria e satisfação ainda por termos retornado, né, ao Museu de Arte Murilo Mendes. E aproveito aqui para agradecer especialmente ao diretor do museu, Ricardo Cristófaro, que abriu as portas novamente para o Cinema em Foco e para a gente fazer essa sessão aqui, né? Aproveito também para registrar a presença da Eliane Betoc, vice-diretora do Instituto de Artes e Design da UFJF. Bom, para quem não conhece, é a primeira vez, o Cinema em Foco é um projeto de extensão permanente de cinema voltado para a exibição de filmes brasileiros, debates com realizadores, atores e atrizes, pesquisadores e técnicos em cinema e audiovisual, sempre a partir de um tema específico da área. Realizado bimestralmente e em um único dia, o Cinema em Foco faz parte das atividades do grupo de pesquisa CPCine, História, Estética e Narrativas em Cinema e Audiovisual, que concentra suas pesquisas acadêmicas em torno de reflexões teóricas e práticas sobre a história do cinema e a produção audiovisual. O CPCine é constituído por professores pesquisadores do Bacharelado em Cinema e Audiovisual, no caso, Luiz Alberto Rocha Mello, Sérgio Curtini, além da pesquisadora Ana Carine, que também é integrante do grupo. Além disso, né, a gente conta ainda também com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design. Bom, eu gostaria ainda de agradecer novamente ao diretor do museu, Ricardo Cristófaro, e toda a equipe do MAM pelo apoio. Agradeço ainda aqueles que são a vida desse tudo, que são os bolsistas que estão aqui, Monique, Caio, Ariel, né, Jéssica, que dão todo o nosso apoio aqui para que esse evento permaneça vivo. Bom, o tema do Cinema de Foco de hoje é animação e história. E temos o prazer de receber o cineasta Maurício Squarize. Maurício Squarize é cofundador e co-diretor, junto com Wilson Lanzaretti, do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, destacado polo de produção de filmes de animação no Brasil, criado em 1975. De 79 a 2018, Maurício Squarize dirigiu 16 curtas-metragens autorais e outros 199 curtas-metragens realizados em oficinas de animação pelo Brasil, com participações e premiações em dezenas de festivais. Dirigiu o longa-metragem Café, um Dedo de Prosa, com Vera Holtz e Dora Ciotto no elenco. Lançado em 2017, o longa de animação foi premiado e participou de vários festivais no Brasil e no exterior. Filme que exibiremos agora, chamo, né? Bom, boa noite. É um grande prazer estar aqui nessa sala hoje, fazendo essa exibição. Há muito tempo que eu queria fazer isso, porque especialmente o Sérgio Curtini estava envolvido no projeto, dando assessoria no roteiro, desde o nascimento do projeto, praticamente, né? E há muito tempo que eu queria assistir o filme junto com vocês aqui numa sala de cinema, especialmente numa sessão como essa, né? E, bom, o longa-metragem fala sobre a história do café. Fui levado a isso por motivos pessoais e também de interesse por história, né? Nesses 16 curtas que eu realizei antes, a maior parte deles trata de história, alguns são biografias, sempre em desenho animado, né? Bom, eu, como eu falei, assim, há muito tempo eu tinha vontade de, como eu falei, a minha filmografia é muito voltada à história, né? Sempre desenho animado, mas biografias, né? Fiz uma biografia de Carlos Gomes e muito voltada assim à minha cidade, assim, né? Fiz uma biografia de Guilherme de Almeida, poeta que nasceu em Campinas também, e uma outra de Castro Mendes, um artista da cidade que dá nome ao Teatro Municipal. E fiz um filme em 2000, comemorando os 500 anos do Brasil, chamado 1500, que é baseado na carta de Pero Vaz de Caminha. Quer dizer, a história está sempre
na minha cabeça, na minha preocupação de fazer as coisas assim, né? E o café, especialmente, o que me tocava, assim, um motivo pessoal e um motivo, assim, histórico mesmo, assim, tudo que você pisa, aqui em Minas também, né? Mas em São Paulo acho que mais ainda, né? Nas cidades do interior, principalmente, né? A calçada que você pisa tem a ver com o café, sabe? Aquela pedra veio, né, do dinheiro do café, sabe? A estação que você vai foi construída com o dinheiro do café. Na minha cidade, 2 teatros municipais foram construídos e demolidos, foram construídos por causa do café, né? E com o dinheiro do café, e você vai andando por Ribeirão Preto, né? No estado todo é isso, né? Então, isso aí é uma coisa que me estimulava a querer fazer alguma coisa sobre o café. E do lado pessoal também, eu existo porque meu avô veio de uma colônia italiana que plantava café em Brodowski, né, na região de Ribeirão Preto, né? Então tem esse lado, né, pessoal também. E eu vinha estudando, né, e pensando numa forma, tinha começado a roteirizar em forma de série, não era isso, né? Aí em 2009 encontrei o livro História do Café, da Ana Luísa Martins. Aí várias coisas que eu já conhecia de outras fontes, ali estava numa compilação muito legal, assim, né? Aí passei 2 anos lendo aquele livro, rabiscando, anotando, né? Depois de 2 anos tinha um primeiro roteiro, assim, né? Uma primeira versão de roteiro, né? E quando um animador fala de uma versão de roteiro, ele quer dizer storyboard junto. Estava escrito e desenhado, né? E aí eu procurei a Ana Luísa Martins, mostrei para ela, ela ficou encantada, assim, achou legal de transformar, né, em desenho animado, né? Ia divulgar ainda mais, porque todo mundo que eu encontrava nesse caminho são pessoas apaixonadas por café, né? E tem hábitos parecidos de tomar café, o jeito de fazer café. Vera Holtz, por exemplo, tem uma coleção de cafeteiras na casa dela, onde ela vai, ela compra uma cafeteira, né? E pessoas assim, todos têm o São Benedito, que dá café para o São Benedito, que eu passei a fazer isso também. Agora, todo dia, a primeira coisa que eu faço quando acordo é fazer um café, e o primeiro café eu ponho lá no São Benedito. E quando eu tomo uma cachaça também, porque diz que ele gosta de cachaça também. Eu não tomo tantas cachaças assim, mais café, né? Mas tudo caso. Quer dizer, aí começamos a formatar o projeto para começa a entrar na parte chata, né? Tem que, para realizar o projeto, você precisa de recurso, né? Então, em São Paulo tem o PROAC, que é uma das leis de incentivo estadual, né? A gente decidiu usar só essa fonte de recurso, porque é muito comum você ver nos filmes que usa a lei do audiovisual, lei da Ancine, lei do Rouanet, as leis estaduais, as leis municipais, mas viram uma complicação tremenda de administrar e prestar conta disso tudo, né? Então a gente preferiu, mesmo trabalhando com menos recursos, fazer só com o PROAC. Então foram 2 anos para conseguir aprovar isso, né? E tendo que pegar as cartas de anuência de todo mundo, essas coisas, tive que já contatar os atores sem saber, né, quando que o projeto ia sair, né? E aí depois até que a gente consegue aprovar, aí a gente fica atrás de recursos, né? Tivemos que se associar a uma dessas agências de captação de recursos, né? E a gente ficou 2 anos tentando captar sem intermediários, mas não foi possível. Aí essa agência, em poucos meses, ela já vendeu todas as cotas, né? E, bom, enfim, a coisa foi saindo assim. Depois vocês podem me perguntar o que vocês acharem que precisa completar a informação, mas, por exemplo, a escolha de Vande Duratiotto e Vera Holtz, muito assim, eu acho um sotaque muito importante. Eu adoro quando eu ando aqui por Minas e escuto o sotaque do mineiro. Quando eu vou ali para a região de Uberaba, o sotaque já é outro, né? Quando eu vou para Pernambuco, é aquele sotaque pernambucano. Quando você vai para o sul, esse sotaque eu acho uma coisa muito rica, assim, né? Mesmo dentro de São Paulo, você vai para Piracicaba, o sotaque é um. O sotaque da Vera Holtz, né? De Tatuí, né? Então, isso eu achava muito importante. Por isso, o Vande Duratiotto, que ele é da Vila Madalena, paulistano, parece aquele meio malandro paulistano, né? Lembra até um pouquinho da Dona Irã Barbosa, coisa assim. E então era isso. E com Vera Holtz, que é lá do interior, o sotaque de Tatuí, o R é mais acentuado ainda, né? Que alguns têm até vergonha, coisas, mas eu acho lindo isso, né? Essas diferenças. Então a escolha foi isso. Assim.
E o Vande Doratiuto, eu pedi também para ele, passei para ele fazer as músicas também, porque eu sempre admirei ele no Premê, né, um grupo musical que ele tinha, Premeditando Break, grupo de música e muito humor nas músicas dele, né? E uma coisa legal que ele fazia também, ele fazia as músicas do Rá-Tim-Bum, né? Programa infantil, e ele era ator naquele programa também, vocês devem, quem viu lembrar dele. E eu fui pensando nessas coisas assim, mas eu me surpreendi, eu acho que aqui ele teve muito mais assim do que eu via no Rá-Tim-Bum, assim, né? E sempre lidando com... Quando eu falei com a Ana Luísa Martins, a historiadora, eu convidei ela para ser consultora histórica do projeto, né? E ela topou, e foi muito legal porque isso me deu uma liberdade de não ter que ficar com tanta responsabilidade na parte histórica que o filme fala, porque ela estava revisando tudo, né? E com muita preocupação, porque ela fala assim: olha, Maurício, historiador vai no cinema só para procurar defeito, procurar erro histórico dos filmes, então a gente não pode deixar passar uma vírgula errada, né? E ela corrigia tudo, assim. Então, esse filme, vocês, olha, pode botar a mão no fogo, é rigorosamente correta a parte histórica, tudo que vocês ouviram aqui é rigorosamente... Claro, a história é uma coisa assim, pode amanhã alguma coisa ser descoberta que era diferente, né? Mas até hoje é rigorosamente isso. E então com isso pode ficar livre para fazer, né? Ser mais livre no desenho, no humor, e também o Vande nas músicas, né? E trabalhar com essas pessoas foi maravilhoso, né? Umas pessoas, além do talento profissional, muito agradável de lidar, né? Vande, por exemplo, eu chegava, a história do Francisco de Melo Paleta, o cara que traz... É muito malandra, né? É muito linda essa entrada do café no Brasil, só podia ser no Brasil desse jeito, a coisa acontecer desse jeito, né? Aí eu falei para o Vande: olha, o cara lá tem um caso com a primeira dama da Guiana para conseguir trazer o violino, você faz uma daquelas músicas caipira, de corno, assim, né? Eu falei: não, aquilo lá não é música caipira, aquilo é brega, né? Aí ele faz essa música que vocês ouviram aí, né? E aí a gente até tirou o texto que tinha ali, porque a música dele já fala tudo que tinha que ser dito ali, né? E no decorrer das outras coisas que ele cria ali, né? Então, coisas que estou lembrando assim, que eu achava interessante falar assim. Bom, então a gente podia então abrir para uma conversa, né? O filme toca em vários pontos também, tem que a gente pode tratar aqui agora. Então, eu queria saber sobre as referências visuais, a direção de arte, o estilo do desenho. Tá. Quais foram as referências? Qual é a proposta visual? Olha, então, é o meu desenho, né? É o desenho que eu sempre desenhei, assim, né? Qualquer desenho, meu filme que você for ver, é esse desenho aí, né? E... Olha, pode falar. Eu posso interferir rapidamente, até para... Eu acho que o Maurício tem uma história para contar em relação a isso, que eu acho muito interessante, né? Que é a trajetória lá... Então, ele pode... Vê se eu entendi o que você está querendo que eu fale, assim, mas... bom, eu venho do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, né? O núcleo começou em 1975, com Wilson Lazzaretti, o Alker, que é o produtor do filme aqui, né? A gente sempre trabalha junto há esses 40 e tantos anos, né? E no núcleo, a nossa coisa principal é o respeito, a autenticidade, né, do filme, né? E uma coisa que a gente faz paralelo a fazer filmes autorais são oficinas. A vida inteira nós fizemos isso, porque eu não gosto de falar, eu falo ensino porque é a palavra que mais se aproxima do que a gente faz, mas não é, a gente se junta e faz um filme junto, isso com crianças, ou com educadores, ou com adolescentes, né, com estudantes, né? Mais acontece com crianças para a gente trabalhar, né? E uma coisa que a gente mais prima ali
é da criança ou do adulto, que seja quem está fazendo, é encontrar a sua identidade gráfica. É ele desenhar um desenho seu, sabe? Eu admiro o Ziraldo, admiro o Glauco, admiro o Enfio, né, as minhas referências, né, Laerte e tal, mas na hora de desenhar, o Ziraldo é o Ziraldo, porque ele desenha Ziraldo. Se eu for copiar Ziraldo, não tem sentido nenhum, né? Então, isso a gente faz nas nossas oficinas, a gente estimula os nossos alunos a fazerem isso e a gente faz isso também. Então, hoje conversando com a Alessandra, o Luiz e o Sérgio de manhã, na entrevista lá, a gente fica revirando a coisa e a gente quer um momento que isso ficou muito claro para mim. Eu estava fazendo uma oficina no Pantanal, com crianças pantaneiras, né? Lá a gente vivia até Corumbá e depois entrava 150 quilômetros Pantanal adentro e num lugar lá chamado Iumirim, né? E aquelas crianças desenhavam, mas uma pureza tão impressionante assim, sabe? E eles não tinham gibi, não tinham isso aí eu estou falando de 1984, assim, não tinha televisão ali, não tinha energia elétrica, não tinha gás, não tinha nada. Então, quando o cara desenhava, se ele desenhava um tatu, sabe, se o menino daquela cidade vai desenhar um tatu, ele já viu o tatu representado graficamente, né? Então, isso influencia ele, já viu um tatu desenhado pelo Maurício de Souza, pelo Ziraldo, por alguém, ou qualquer outro Portinari, sei lá. Aquele menino não, ele nunca viu nada. Então, é a primeira interpretação que ele dá, é a coisa mais pura que pode ser, assim, né? E eu passei a buscar isso também dentro de mim e estimulo as pessoas a buscarem isso, né? Então, esse desenho... E outra coisa que é muito comum, principalmente quando a gente vai trabalhar com adultos, a pessoa, mas eu não sei desenhar. Nossa, se a gente for falar aqui o que é saber desenhar, vai o resto da noite aqui. Uma das coisas para simplificar desenhar é você se expressar com o seu, sabe, botar alguma coisa de dentro para fora, usando linhas, né, e os instrumentos que você tem, né. O desenho é feio, isso não tem o menor interesse, não tem a menor importância se é feio ou se é bonito, né. O que vai fazer uma coisa ficar conhecida e cair no gosto do público é outra coisa, né, não é a beleza ou não, e nada tem que ser feio, nem nada tem que ser bonito, né. Então, esse desenho que está aqui é o que eu sou, né? Você pode gostar, pode não gostar, mas tem essa honestidade. Não sei se eu respondi vocês duas. Respondeu. Eu acho que essa parte metodológica do desenho é fundamental. Não é essa, é bonito, é feio. Não. É uma representação. Sim, isso. Né? Então, a pessoa que for fazer ateliê de desenho aí comigo, preste atenção na fala dele. Não, só complementando, mas em alguns momentos do filme também tem citações do ponto de vista do desenho. De artistas. Não, e até estilos de desenho, pintura, enfim, como se fossem desenhos, assim como no documentário você tem imagem de arquivo, você tem desenhos de arquivo, né, também, que você de repente transpõe o estilo, né? Também não sei se você poderia falar um pouco disso. Então, mas eu não gosto de fazer isso, assim, de pegar um desenho e botar lá. Eu redesenho aquele abapuru, eu redesenho ele e depois brindo em cima dele, assim, né? Por exemplo, faço a personagem tomar café, né? E a mesma coisa com de Cavalcante, com Portinari, tudo que eu faço ali eu redesenho, assim. Até podia, né? Não sei se teria problema de direitos autorais, botar uma imagem do Portinari ali, né? Mas talvez tivesse, né? Mas eu independente de poder ou não, eu não quero fazer. Eu prefiro redesenhar, né? E por mais quando você redesenha alguma coisa, de um jeito ou de outro, você está misturando Portinari com Maurício. Você está botando uma coisa sua, assim, ali, né? Então, essas referências, que eu não sei se eu te respondi. Não, é mais uma observação mesmo disso, né? A gente reconhece, bate o olho assim, reconhece. Tá. Então, só completando assim, a minha intenção, todos os filmes que eu fiz, eu animei 100% dos filmes, eu que animei tudo. E era a minha ideia fazer isso nesse também. Eu nunca tinha feito um longa-metragem, mas eu comecei a pensar, puxa, por exemplo, Os Raicais do Príncipe, que é uma biografia de Guilherme de Almeida, tem 13 minutos. Em 6 meses eu fiz 13 minutos, né? Só animando tudo sozinho, né? 6 meses que eu falo tudo, com animação, tudo, né? Eu falei, então, para fazer 70 minutos, 80 minutos, o que é? 2 anos eu consigo fazer. Mais ou menos, eu fiz uns cálculos assim e deu mais ou menos certo. É que no final eu comecei a ser meio pressionado pelos patrocinadores
E aí eu chamei pessoas para ajudar, o que foi legal também, dividir com essas pessoas, né, que vieram animar também, e eu dava toda a liberdade, que nem eu chamava, por exemplo, Suzana, né, eu falei, olha, essa cena, que é, por exemplo, aquela velhinha balançando, né, aquela é da Flávia, né, eu falei, olha, essa cena, a ideia, eu tinha já desenhado uma velhinha, eu falei, olha, você pode usar a minha, você pode criar outra, né, mas a ideia é essa, e você pode, não precisa ser exatamente isso também, eu preciso de uma coisa, nesse tempo, com essa ideia, assim, e aí ela criava, ela tinha aquele cenário, aquela coisa de botar aquele relógio, a ideia dela, aquele açucareiro, a coisa dela, então as pessoas se sentiam mais participantes do filme, assim, também, mas 90% do filme eu que animei tudo, assim, né. Enquanto vocês vão pensando, vou falar uma coisa que eu acho importante. O roteiro, né? Desde o começo, eu e o Sérgio, a gente ficava trocando, né? Quando começou, a gente se namorava lá, né, Sérgio? Quando a gente começou a fazer, não sei se já estava aqui, mas eu sei que a gente mandava, acho que ia até pelo correio, nem sei se era pela internet ou não, né? Mas uma coisa é o roteiro escrito, você lê aquilo, eu via que aquilo lá tinha que testar, então eu comecei, chamei 2 amigos, atores, uma atriz e um ator, ainda não Vange nem Vera, né? E a gente foi no estúdio e gravamos, né? E aí tinha coisa que escrito dava uma ideia e quando fala não é mais aquilo, né? A gente sente isso aí, né? Então, isso foi uma coisa que eu fiz 5 versões dessas, né? Aí quando eu tinha essa versão, assim, não era só a gravação, eu já tinha tudo desenhado, né? Não animado ainda, mas já tinha o que a gente chama de, o storyboard, o que a gente chama de animatic, que é os desenhos ainda estáticos, sem movimento, não tão bem acabados ainda, e com o texto falado assim. Isso eu fazia com 2, uma atriz e um ator, né, para ver como é que funcionava isso. E depois eu fazia algumas sessões para alguns tipos de público e via como é que estava sendo a comunicação daquilo. Isso é um troço muito legal, assim, que eu via que uma coisa que a gente tinha pensado, escreveu daquilo, depois quando falava já não era aquilo, e quando mostrava o pessoal, então, às vezes as pessoas assim, não estava comunicando o que a gente queria, aí era legal ouvir o que as pessoas falavam. Um exemplo assim, por exemplo, aquela parte quando fala a primeira cafeteria do mundo lá, né, em Istambul, né, em Constantinopla, foi uma sessão com professores de escola. Não, mas a molecada não sabe o que é Constantinopla, você tem que explicar que Constantinopla hoje é Istambul, que é na Turquia, né? Então esses detalhezinhos assim, porque a gente faz um filme para se comunicar, né? Eu quero bater do outro lado, quero que o outro também entenda, né? Então essa coisa foi muito legal, assim, nessa parte aí. A gente fez uma sessão no Instituto Agronômico, ali tem os caras que mais entendem de café do mundo, estão ali em Campinas, né? Tem cara do mundo inteiro ali, tem 70 mil pés de café de toda a região do mundo, né? E a gente foi lá mostrar, foi bom porque nesse dia a Ana Luísa Martins estava também, a autora do livro. Então, os caras arrasaram, assim, falando assim, criticaram. Como que você fala que o café não germina sem o pergaminho? A gente planta café aqui que germina. E a Ana Luísa, quando escreveu o livro, ela falava que não, mas, é claro, ela se baseou nas informações que tinha. Porque eu falei assim, como a história muda, a ciência mais rápido ainda muda, né? E os caras criam aí, então a gente foi lá e corrigiu todas essas coisas. Até do ponto de vista agronômico, o filme, para ter certeza que está correto, né? E uma outra coisa legal também foi com a comunidade negra, né? Eu sempre tive um grande respeito de tocar nesses assuntos, né? Hoje está mais delicado ainda, né? Mas mostrei, eles fizeram várias observações que eu acatei todas. Por exemplo, quando fala São Paulo vai virar o túmulo do samba, eu punha uma cabrocha assim, bem bonito, que eu gosto de desenhar anatomia, assim, tal. E ela falou, você está reforçando o preconceito, né, o objeto sexual, tá? E ela tem toda a razão. Eu falei, eu não estava vendo isso, por isso que é legal você mostrar, porque ela fala o lado dela. E acatei, aí botamos aquela baiana, com roupa de baiana e tal, né. Outra coisa que ela fala que foi muito legal, assim, ela falou assim, na versão que estava, pô, você só fala dos brancos que fizeram a abolição, e é verdade, sabe por quê? Você vai estudar na superfície, assim, não encontra. Aí fui mergulhar, assim, aí fui descobrir Luiz Gama, saber que André de Rebouças é mais que o nome do túnel Rebouças, ou da Avenida Rebouças, é um cara, um negro. Escondem, sabe a história? Esconde que o cara era negro. Só fala assim, que André Rebouças para lá e para cá, e nem fala que o cara era negro, e era um dos engenheiros mais importantes do mundo, assim, e atuou
no movimento abolicionista. E assim como, né, outros tantos, assim, Luiz Gama, né, o cara agora que estão começando a escrever, sair um livro falando de quem é ele, né, e o cara foi sabe, o cara era um baiano, se diz até que talvez a mãe dele era uma das líderes da revolta dos Maés, uma rebelião negra muito importante que aconteceu na Bahia. Depois ele era livre lá já, depois ele é pego é escravizado de novo, vai parar em São Paulo como escravo, e o cara vira um rabo lá, né, que é um advogado, né, e liberta mais de 500 negros usando o direito, né, usando as leis e tal, né. Então essa coisa, tudo isso aí veio, a gente foi aperfeiçoando nessas, de mostrando para o público e acatando o que fala, e, quer dizer, nem tudo que fala, aí também tem que ter uma coisa, quando vai fazer isso, tem que ter uma coisa de filtrar muito também, né, porque se fala muita coisa que a gente não é para pôr. Alguém lá queria falar? É isso? Parece que alguém, eu vi alguém lá atrás. Oi. Se quiser falar o nome, as pessoas que perguntam para saber meu quem nome é James. Eu achei bem interessante o caráter didático, educativo desse filme, porque você leva uma questão histórica para um outro suporte, né, que não está no livro de história. E ele conta diversos pontos de vista, igual você estava falando, a questão do negro, a questão de como essa história do café foi sustentada em cima de um trabalho explorativo também, de uma maneira, inclusive, poética e contada, né? Eu achei bem interessante de falar mais sobre esse caráter de mudança de suporte educativo que esse filme tem. Não sei se foi pensado durante a produção, até a questão da exibição dele, se ele tem um caráter de exibição de escolas ou etc. Acho que é isso. Então, assim, pelo fato, talvez, de eu trabalhar muito essa coisa com escolas, de fazer oficinas em escolas, coisas assim, acho que às vezes até mesmo sem estar tão intencionalmente, que não vou fazer um filme para os estudantes, essa coisa acaba talvez saindo assim, né? Agora também tem uma coisa, as pessoas são curiosas, e eu também sou curioso, e sabe, a mesma curiosidade que eu tenho, o outro tem também, então ele acaba. Agora, não sei, talvez tenha até mais o que desenvolver sobre isso que estou falando, mas que nem a questão da distribuição. Amanhã nós vamos fazer em Belo Horizonte, no Sindicato dos Professores, e vai ser para estudantes, e vão ter professores de história, vai ser amanhã e sexta, né? E eu acho também, eu concordo com isso, eu acho que o destino desse filme, embora a gente lançou em salas de cinema, fizemos um longa-metragem tem que cumprir, as tais janelas que o longa-metragem tem que cumprir, mas eu acredito que o destino dele é na escola. Eu acho que a escola vai aproveitar muito, sim. Tenho procurado fazer, fiz uma versão de 38 minutos, deixando ali mais leve um pouco, né, tirando essa parte da economia, da política, deixo só talvez a essência, assim, a parte do descobrimento do café, né, a entrada do café no Brasil, a escravidão, a abolição e imigração, e a parte artística, né? E ficou com 38 minutos, eu acho que penso que encaixa assim. A gente já fez em algumas escolas, funciona legal. Em Lisboa a gente fez em muitas escolas, e é legal, sabe, porque quando você está falando do café, você está falando a história do Brasil e está falando a história de Portugal também. Era legal porque eles sacavam tudo, eles estavam estudando, e a única coisa é que eles sampavam muito quando entravam nessas músicas assim. Só para complementar, meu nome é Lucas. Eu achei bacana também a questão da música, assim, né? Ela é bem presente, ela ajuda muito a conduzir a história, assim. Ela surgiu desde o começo essa ideia ou foi com o Vandi que isso... Olha, eu tinha muita preocupação do filme ficar didático demais e ficar só aquele, porque é muita informação, né? Eu tinha muito, até hoje, até agora estou começando a perder um pouco isso, porque eu vejo as sessões e as pessoas, né? Mas eu estava querendo aliviar, assim, sabe? Então eu achava que ter músicas era importante. E como eu falei, assim, eu achava que o tipo de música do Vandi encaixava, assim, né? E onde as músicas entram, eu que determinei. E eu que já chegava, falei para ele que eu contei da história do Palheta, em todas eu já meio dava uma coisa assim, aí ele trabalhava em cima, às vezes ele vinha com mais coisa ainda, às vezes ele apresentava outra, mas... Então eu achava que para balancear
tanto de informação, tinha que ter humor, o desenho também tinha que ter humor no texto, humor no desenho e a música. Eu achava que essas coisas é que iam ajudar a não sair tudo no meio do filme cansado, assim, né? E às vezes eu começo a achar que deu certo um pouco. Porque a gente não sabia o que ia dar, se ia conseguir isso mesmo, né? Então, respondendo assim, a música já estava desde o início do projeto, tinha ideia das músicas, sim. E eu uso muito, nos curtas também eu uso muita música, sabe? Por exemplo, Os Haikais do Príncipe, que é uma biografia de Guilherme de Almeida, eu chamei um grupo chamado Último Tipo, espécie lá de Campinas. É um grupo muito legal, que faz uma música teatral, de humor também, assim, e pedi para eles musicar os poemas, né? E aí o filme é um programa de rádio, onde vai contando trechos da vida do Guilherme de Almeida e botando poemas dele, mais haikais, né? E tudo musicado, tudo cantado, assim, em vários estilos. Eu pedi para eles fazerem, olha, então quando é nos anos 30, vocês fazem uma música mais dos anos 30, quando vai chegando nos anos 60, e eu, então, musicaram até, mudaram a música do hino como é que chama, da Revolução de 1932 e tal, né? Tem um nome daquele hino, estou me fugindo agora, eles até mudaram isso. Então eu sempre usei muito a música, assim. Gosto muito de clipe, de videoclipe, né? Adoro fazer videoclipe, né? Eu queria ouvir um pouquinho, assim, como é que foi o seu trabalho com os atores. Porque tem essa parte aí, né, da narração, que é uma conversa, né? Se eles trouxeram também improvisação nisso, como é que foi que você trabalhou? Então, né, como eu falei, eu já ia fazendo essas prévias, assim, né? E com dois são até profissionais, esses meus amigos que faziam lá, né? Mas eles era quase que uma leitura, interpretando um pouquinho, assim, né? E quando eu fazia essas exibições, uma das críticas que eu ouvia, muita crítica, né? Uma das críticas que eu ouvia, falava, pô, o filme chama Café é um dedo de prosa, isso não é prosa, né? E eu confiava que quando fosse o Wanda e a Vera, ia virar prova, eu tinha prosa, né? Ia virar uma conversa, assim, descontraída, né? Eu tinha essa confiança, né? E quando mandei o diálogo para eles, o roteiro e tal, e eles, né, quando chegou eu vi que eles tinham cheio de anotações deles, assim, e sem eles terem se falado, a gente se encontrou no dia da gravação, assim, e a gente se encontrou e eles ficavam brincando o tempo todo, eu tenso lá pra caramba, assim, eu tinha pouco tempo, pouco dinheiro, tinha que fazer tudo naquela noite, ainda naquela mesma noite a gente ia ter que filmar a cena final, né, que é 1 minuto só, mas a gente ficou uma madrugada inteira fazendo isso, né, e só tinha aquele dia porque a Vera Holtz estava fazendo uma novela, estava com uma peça em cartaz no Rio de Janeiro, aquele dia ela cancelou a peça para vir em Valinhos e Campinas, né, o Vande também, assim. Então, aí eu dei para eles, falei, olha, vocês fiquem à vontade, pode botar coisa, botar caco, assim, coisa assim, né, e falei, e fique tranquilo porque a Ana Luísa foi na gravação, a historiadora, né, falei, se alguma coisa sair, se alguma coisa ferir a parte histórica, a Ana Luísa fala ali, né, e aconteceu isso acho que umas 2 vezes, né, e o resto eles foram numa boa, assim, virou uma conversa, eles parecia que tinha ensaiado meses, assim, antes de chegar ali, assim, e saiu natural, assim, mesmo, os dois, assim, e eu é que estava tenso do lado de cá, eles estavam lá se divertindo, riam, sabe aquelas risadas, agora eu fico pensando, não sei se eles interpretaram aquilo ou se era natural, que eles estavam rindo mesmo naqueles momentos, assim, né, mas, assim, não teve quase que direção de atores, né, foi essa confiança, talvez até a direção de atores seja um pouco isso, essa confiança neles, né, e escolher pessoas que eu já tinha essa expectativa com eles, né, que se confirmou, acho que é isso. Mais alguém? Não. Olá. Eu queria saber um pouco da parte da técnica que você usa, que primeiro storyboard você faz desenhado normal, você faz digital depois, como é que é? Porque eu também reparei que tem bastante repetição de alguns momentos. Como é que você chama? Ana. Então, Ana, eu sempre animei no papel, né? Gosto de animar no papel, desenho na mesa de luz, com lápis no papel, né? E esse filme foi todo feito assim. Tem algumas partes que algumas pessoas que vieram ajudar desenhavam direto no digital, né?
Então a animação foi toda assim. Eu tinha recursos muito poucos de dinheiro e de tempo, né? Então eu tive, como eu falei, a maior parte, 90% eu animei sozinho. Então eu tive que aproveitar muito, usar muito esse recurso dos ciclos, né? E repetir. Procurei disfarçar um pouquinho, você foi perceber, mas procurei disfarçar um pouquinho. Uma hora eu trocava as cores, outra hora eu trocava mas eu tinha que aproveitar isso, senão eu não fazia um filme. Olha, esse filme demorou 14 meses, né? E eu acho que nenhum longa-metragem de animação no Brasil, por exemplo, o Otto Guerra, ele não demora menos que 10 anos. Ele fez 4 longas, né? Nenhum demorou menos que 10 anos. Acho que o Chico Liberato é um cara muito rápido também, animador da Bahia, que já fez 2 longas, né? Lá do Núcleo de Cinema de Animação, eu terminei junto com o Wilson Lazzaretti, que ele terminou um longa também chamado História Antes de uma História. Ele demorou 13 anos fazendo esse filme, né? Então, então foi isso, eu desenhei tudo no papel, depois escaneio, sempre minhas animações são assim, aí escaneio os papéis, né? E finalizo no computador, faço a pintura no computador. E acabo sempre usando os ciclos mesmo, assim, alguma repetição quando faz sentido, quando é possível usar, né? Não sei se tem mais coisa que eu falei se responder. Pergunta não, se você tem preferência na época antiga do cinema. Não, só para uma coisa que eu queria até perguntar de manhã, assim, se você, quando você falou da transição, quando você trabalhava com película ainda, com câmera de cinema, e foi passando para o digital, se você tem alguma preferência, se mudou alguma coisa, na sua forma de trabalhar? Olha, eu confesso que eu tive uma resistência, assim, de deixar de usar película, enquanto pude. O último filme que eu fiz totalmente em película mesmo, né, de desenhar e depois ir lá e fotografar quadro a quadro em 35mm, ainda usei uma tabletop no CTAV, no Rio de Janeiro, né, foi filmado naquela tabletop, uma muito boa que tem lá, né, uma Oxberg, que é das melhores. Eles não sabem o que é tabletop. Pode perguntar. Tabletop, bom, quando você filmava desenho animado, primeiro, né, você tinha que fazer os desenhos todos no papel, e para aproveitar a coisa, que a Ana falou há pouco lá que ela pensou que eu aproveitava algumas cenas, você tinha que usar folhas de acetato, uma folha transparente, que você desenhava às vezes. Eu nunca gostei de fazer isso, nunca usei acetato, mas era comum usar. Então o cara, por exemplo, o cara desenhava o personagem no acetato e sobrepunha no cenário, então ele desenhava o cenário uma vez só, ou às vezes até fazia a boquinha no acetato, então não precisava fazer o resto do personagem, né? Eu, como falei, eu nunca gostei, mas era assim, era um recurso de ganhar tempo, né? Então, e aí depois a gente ia com essas folhas todas, por exemplo, esse 1500 que eu falei que eu filmei nessa tabletop lá no CTAV, no Rio de Janeiro. Eu fui para lá com uma mala desse tamanho assim, cheia dos papéis todos, né? E a gente ia lá, aí você põe um desenho lá, bate 2 fotogramas, tira aquele desenho, põe outro. Assim, é uma mesa, aqui você põe os desenhos e aqui está uma câmera, né? E eu faço isso porque a câmera você pode, para enquadrar, dar zoom, coisa assim, ela faz um movimento vertical. E a mesa, se você quiser, ela faz um movimento horizontal também, né? Então, essa é a tabletop, né? Que se até a segunda metade dos anos 90 era assim que se fazia desenho animado, né? Aí que aos poucos você começa esses programas, né, de animação, né, substituir, né? E, quer dizer, o último foi em 2000, feito totalmente na película, né? Depois a gente começa a fazer essa transição que o Sérgio fala, de ir aos poucos utilizando a tecnologia. O primeiro programa que a gente fez foi, eu até hoje de manhã eu falei de uma transição, assim, um filme que a gente fez na Amazônia com crianças indígenas, né? O filme chama Suiquiri. Então a gente filmou todo lá, quer dizer, as crianças animaram lá, né, os desenhos lá na Amazônia. Depois a gente filmou lá em 16mm, revelamos lá, a gente levou um laboratório de branco e preto, a gente mesmo revelou para mostrar para eles. E depois a gente veio para São Paulo, refilmou tudo em 35mm, aí desse negativo telecinou para o vídeo. Na época ainda era o Matic, que já não existe mais também.
Então foi lenta assim essa transição, né? E aí isso foi em 91. Em 1995 que a gente faz o primeiro filme totalmente usando o computador, mas também ainda desenhando no papel. Isso ainda mais, curiosamente, foi mais um filme indígena que a gente fez no Xingu. O filme chama-se Camenã, que quer dizer encontro na língua juruna, né? E a gente trabalhou no Xingu, fizemos todos os desenhos lá, os índios desenharam tudo, né? Aí a gente levou aquele monte de desenho, aí a gente não mais fotografou, a gente escaneou tudo usando o scanner, né? Digitalizou, e aí usando um programa chamado Animator, que é um programa precário para cá, mas era o que tinha na época que os estúdios publicitários estavam usando aquele Animator, né? E foi o primeiro filme assim totalmente desenhado no papel, mas totalmente finalizado, não usou película nesse filme, né? E dali para frente eu fui usar película novamente em 2008, mas foi ao contrário, o filme desenhado no papel, depois finalizado todo no computador e aí passado para película, para ter a película para poder ir para os cinemas, né? Que os cinemas ainda estavam até uns 4 anos, os cinemas ainda eram em película, né? São duas perguntas. Uma de uma pessoa realmente leiga em termos técnicos aí de animação, assim, peço até perdão se a pergunta for muito assim, fora da linha. Mas é uma curiosidade que eu tenho, porque tem essa passagem da película e do digital. Como é que exatamente se fazia, como é que era possível fazer, por exemplo, animação em vídeo analógico? Né? Assim, e aí, só para emendar outra pergunta, para você contar um pouquinho a história da formação desse núcleo de animação de Campinas, só um pouco para contextualizar. Então, o vídeo analógico, nesse período aí da transição, não era os caras, tanto que todos os publicitários mesmo que faziam em São Paulo, né, a maior produção era do mercado publicitário em São Paulo, né, onde mais se fazia animação, né? Aí um pouco mais no Rio de Janeiro, eu não sei muito aqui em Minas, eu não tenho muita notícia se tinha, eu sei que tinha um pouco no Rio Grande do Sul, e não sei de muito mais coisa que tinha não, né, de mercado publicitário. Assim, às vezes tinha uma produtorazinha pequena, que fazia pouquinha coisa, mas onde a coisa acontecia mesmo era em São Paulo, né, que tinha estúdios assim e tal. E nessa fase que você fala, ainda eles filmavam em película, depois telecinavam, aí começou a telecinar o negativo, e aí dali para frente é que ia para o vídeo analógico, né? O vídeo não conseguia fazer um frame, né? E a gente precisa fazer frame a frame. Eu não sei se hoje alguma câmera, mas aquelas câmeras ainda de Umatic, nem de beta, acho que um soube de alguma câmera que fazia um frame, né? Porque para filmar na película, as câmeras, essa tabletop que eu falo, tem uma câmera que dispara um frame de cada vez, sabe? Se você quiser 1 segundo de animação, você tem que fazer 30 frames, né? Disparar 30 vezes uma de cada vez, né? Então, e eu nunca conheci uma câmera nem de Umatic, nem de beta, e muito menos de VHS, coisa assim, que fizesse um frame. Parece que algumas pessoas chegaram a fazer, mas quando ele disparava, dava já 8 frames, né? Aí alguns fizeram umas animações meio japonesas, assim. Algumas pessoas ainda fizeram umas coisas assim, mas não conseguia. Quem buscava uma animação mais pura. Eu não tenho conhecimento. Aí, no computador, você já começou a ter isso, né? Já com esses programas que eu falo de Animator, depois vieram vários, aí cada programa entrava na moda no tempo. Aí foi um chamado AXA, que é um que eu uso até hoje, que eu gosto muito dele, né? E durou um tempão que todo mundo fazia no AXA, né? Era um programa americano, que ele era muito legal, que o cara levou para programação lá de informática uma tabletop. Aquele programa é uma tabletop. Quem sabe operar uma tabletop sabe usar aquele programa tranquilo, assim, né? E depois, logo aí veio um Toons, que era o italiano. Depois, hoje, que eu saiba, está sendo o Toon-Boom, que é canadense, né? E, claro, e no meio de um monte de outros, mas acho que me parece que os que predominam são esses. Que mudam algumas coisas assim, né? Eu fiquei sempre no AXA. Até hoje, esse filme foi feito no AXA, né? E aí você vai falar um pouco da trajetória do núcleo, é isso? Então, o núcleo de cinema de animação de Campinas, né? 1975, o Wilson Lazzaretti,
foi convidado para ir dar aula de cinema para crianças no Conservatório Carlos Gomes, que era uma escola principalmente de música, mas de teatro, de dança, tal, que tem em Campinas, né, tradicional assim. E ela chama Leia Zingiati, a dona dessa escola. Hoje ela está com quase 90 anos, né, ou 90 e poucos, né? E ela queria atender as crianças que queriam cinema. Aí quando o Wilson, a gente chama ele de UAU, né, chegou lá, as crianças queriam fazer desenho animado. Aí ele foi aprender desenho animado, né? Então comprou alguns livros, né? Essa dúvida dele era quase que geral. E visitou alguns estúdios de publicidade em São Paulo e pegou assim as bases assim e começou a fazer com essas crianças lá, filmando em Super 8, né? Que eu não sei para vocês que é tão fácil pegar um celular e filmar, mas naquele tempo o mais próximo que você tinha era uma câmera de Super 8, que ainda custava bem caro. E tinha que comprar filme, mandar revelar, nessa época ainda revelava do Brasil, né? Então aí ele começou a filmar em Super 8, fez algumas coisas ali, aí logo depois saiu dali e um pouco depois conquistou uma sala no Teatro Municipal Castro Mendes, na cidade, né? Aí quando se estabilizou ali, começou a receber artistas da cidade que queriam experimentar animação. E aí foram poetas, ceramistas, artistas plásticos, iam lá. E foi quando eu fui também. Eu era artista gráfico, desenhava também e ganhava vida trabalhando em editoras, em jornais, coisas assim, como artista gráfico, né? E aí todos os artistas ali, a coisa era muito prática, assim, muito livre, assim, né? Cada um começava a fazer um filme, e ia aprendendo, errando, e tinha um suporte, assim, a TV Cultura cedia o equipamento para filmar, podia ir filmar lá na TV Cultura, eles cediam isso. A Embrafilme dava negativo e laboratório, eles entregavam lá negativo e pagava o laboratório daquilo, e a prefeitura dava aquela sala, então dava para fazer os filmes. Então a gente ficou ali experimentando, fazendo coisas, assistia muito filme também, né? Eu fui parar ali assistindo umas mostras, uma mostra primeiro de Norma McLaren, que abre, né? Sabe? Porque enquanto você só via lá Disney e Hanna-Barbera, você estava limitado numa coisa assim, parece que quando você vê Norma McLaren, o cara abre tudo, assim, sabe? Você vê todas as possibilidades da animação, né? E aí isso foi no Sesc Campinas, né? Essa mostra promovida pelo UOL também, né? E aí ele fez depois uma mostra de cinema canadense, de animação canadense, trazendo outros animadores do National Film Board do Canadá, e depois fez uma mostra de cinema de animação brasileiro, trazendo os poucos animadores que tinham feito pequenos curtas, né, de animação, né, e as pessoas foram lá falar, mostrar, trazer o original que eu fiz aqui, assim, né? Então isso aí, então a gente tinha muita informação, que a gente ficava vendo filmes, trocava, né, ia nas mostras. Eu lembro que tinha chamava Cinecurso de Animação no Museu da Imagem do Som de São Paulo, feito em parceria com o Consulado do Canadá. A gente via muita coisa ali, legal, assim, né? Então ia abrindo desse lado da informação e experimentando. Isso aí foi uma coisa muito legal, assim, que a gente foi se formando assim ali, né? E a gente não parava, depois fazia outro. Aí a gente resolveu não ter mais um outro emprego onde ganhar a vida e resolvemos viver de animação, né? Então mas só que em Campinas não tem publicidade. Então você não consegue, porque as empresas de Campinas não tem graça fazer com campineiro, né? Vou fazer em São Paulo, o Daniel Messias, o Valberci Camargo, né? Nos grandes, Luiz Briquet, nos grandes monstros da animação, né? Porque eu fazer com campineiro, né? Então não tinha ali, né? Então, e a gente, então, na publicidade não tem, a não ser como alguns colegas que foram trabalhar em São Paulo nesses estúdios, assim, né? Mas a gente não queria, a gente queria fazer a nossa coisa, assim, né? Então a gente desenvolveu uma coisa de levar animação para as escolas. Primeiro a gente levava nossos próprios filmes e, olha, eu estou falando dos anos 80, não tinha vídeo, não tinha nada, assim, na escola não tinha como ver um filme, só indo no cinema. E a gente ia lá com um projetor de 16mm, levava os filmes e passava os filmes e depois comentava como é que foi feito. Aí os professores, muito criativos, associavam aquilo com, sei lá, matemática, história. Aí a gente começou a fazer alguns filmes pensando nisso. O primeiro foi Antártica, e era sobre o continente antártico, que isso foi em 1985, o Brasil mandou um navio para a Antártica, ia ocupar uma coisa na Antártica, ia um espaço na Antártica, né?
no continente antártico, né? E a gente fez um filme sobre isso, né? E estudamos muito, né? A gente foi pesquisar, foi na USP, falar no Oceanográfico, no Instituto Oceanográfico. Então a gente estudava muito, assim, o tempo todo, assim, para fazer, e depois transformava isso, como você falou agora há pouco, isso em desenho animado, né? E aí a gente ia para as escolas, mostrava a Antártica, porque aquilo ali servia para geografia, para história, para... tinha uma narração, então o professor de português também explorava isso. Aí logo na sequência a gente já fez o Cometa Halley, porque em 1986 passou o Cometa Halley, a gente fez um filme sobre o Cometa Halley. Foi maravilhoso, a gente ia falar com astrônomos. Eu me interessei por etnoastronomia, então fui falar com um antropólogo chamado Etienne, acho que ele é belga, que trabalhava na Unicamp e tinha convivido com os Carajás. Aí no filme eu ponho a visão dos Carajás, porque os Carajás já dominavam a astronomia também. Do jeito que a gente conhece o céu, eles já conheciam, quer dizer, eu ficava aprendendo todas essas coisas aí e transformando isso em desenho animado, né? Então a gente foi fazendo coisas assim, sempre fazendo assim, os nossos filmes autorais paralelos a essas... E quando a gente viu que se passaram 40 anos, a gente tem mais de 300 curtas que a gente fez ali, e viajamos o Brasil todo fazendo isso, em alguns outros lugares, assim, né? E aprendendo mais, assim, aperfeiçoando essa forma de fazer oficinas, né? E acaba aplicando isso também nos nossos filmes autorais. Não sei se mais ou menos cumpri. Meu nome é Caio e como você trabalha há um tempo com cinema e educação, eu fico pensando nessa coisa de cortar para ser mais didático, para exibição em escola ou para exibição em outros lugares. Até que ponto isso mata ou isso salva o filme, sabe? Qual critério de escolha você usa para poder ver o que as crianças vão entender ou possivelmente entenderão e o que elas não vão digerir? Olha, conscientemente a gente não se preocupa muito com isso, não. Eu vou fazer um filme que eu quero, que me dá, que eu estou com vontade de fazer, né? Que nem o café, tudo que está aí eu não fiz pensando em ensinar alguém. Eu fui satisfazendo a minha curiosidade e transformando aquilo em diversão. É muito divertido fazer isso, não fico preocupado em fazer assim. E aí o Ministério da Justiça classificou como 10 anos. As escolas estão pedindo muito e vem muita forma de aproveitar, né? E nos outros filmes também acaba acontecendo isso, assim. Eu não fico preocupado em querer fazer um filme pensando, não, eu tenho que falar isso para criança de 10 anos que está fazendo tal coisa, assim, né? Tá em tal nível, tal ano da escola. Não sei. Aí depois que o filme está pronto, que ele vai se encaixar ou em um ou em outro, assim, né? Não sei se te respondi muito, assim, você se decepcionei. Não, então, na verdade é porque eu perguntei que você falou que fez uma outra versão de 38 minutos do filme. É mais por aí. Tá, não, essa versão é que eu achava assim que... uma por causa do tempo de usar na escola mesmo, né? E ele fica bem mais leve essa outra aqui, porque nessa parte, aqui quando entra na parte, aqui é uma plateia que está interessada em várias coisas, são estudantes de cinema, né? Mas imagina, uma sala dessa cheia de adolescente, quando entra naquela parte de economia, de política, Getúlio Vargas, se o cara ainda não estudou isso, ou se estudou, associa com a chatice da escola, não sei. Então essa outra versão ela é bem mais leve assim, fica mais na parte de humor, na parte de... e trata de temas importantes, né? Eu podia até dividir em dois, teve gente que me sugeriu, foi o Máximo Barro, até de dividir em 4 talvez, fazer em 4 partes e cada vez exibir uma parte só. Não, agora eu vou falar até a parte da entrada do café no Brasil. O outro falar da escravidão até a parte da imigração. O outro falar só da parte da influência do café na cultura. Eu acho que talvez seja legal. Talvez até picotar num tipo de uma série, assim. Eu acho que talvez seja uma ideia legal. Eu acho que deve funcionar também. Porque eu acho que, se imagina uma sala de crianças ou de adolescentes ficar 72 minutos vendo assim nessa coisa, com tudo isso que a gente falou de ter a música, de ter o humor, eu acho que é mais pesado um pouco. E não sei se perde ou corta, mas...
Eu confesso que eu ainda estou pensando várias coisas aqui nessa fala, né? E uma das coisas que eu acho importante, que eu acho que está muito na linha que a Eliane perguntou, né? É que tem uma vibração, as cores são muito fortes, né? O tempo inteiro, né? É muito forte. Isso é uma marca um pouco do teu trabalho, não é? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa coisa da cor, né? Que eu acho que marca bastante o teu trabalho. Então, eu vou desenhando assim, do jeito que eu gosto de fazer, do jeito que eu gosto de pôr as cores, aquela forma, né? Tem muita gente que fala que reconhece. Bem, outro dia um aluno falou assim, eu vi alguém que plagiou o seu desenho lá, que tinha aquele pé lá, né? Eu falei, não, aquele desenho fui eu mesmo que fiz, né? Ele tinha visto um tal, não, fui eu mesmo que fiz. Então, alguns vieram me falar que aquele pé é uma marca, quando o cara vê aquele pé, é uma marca. E são coisas assim, a forma talvez, para dizer a verdade, eu não fiquei pensando sobre isso, não, ainda não pensei sobre isso. Mas talvez a forma de distribuir as cores seja uma coisa também que me leve a fazer as cores daquele jeito, né? E eu tenho a impressão que talvez é mais alguém de fora que vai conseguir dar mais, ver isso aí do que eu que estou envolvido nisso. É só uma curiosidade, porque você falou no Máximo Barro, e ele também está aí, né, no filme, e ele é um montador veterano, né? Ele é dos anos 50, né? Eu queria ouvir um pouquinho como é que é a sua relação com ele, como é que... Olha, todos os filmes foi ele que montou, todos os filmes que eu fiz, todos esses curtas, eu levava, por exemplo, em Otunico, né? Filmei, né? Fui animando, filmando, quando tinha o primeiro copiãozão montado, eu vou lá e falo ao Máximo. Aí a gente vai na moviola dele assim e ele nossa, a montagem dele, ele interfere, ele cria junto com a gente, assim, né? Ele sugere coisas assim, né? Eu aprendi muito assim, e vários filmes assim, eu montei com ele assim, né? Então foi um aprendizado assim, até quando eu vou fazer um filme, eu já no roteiro já estou montando o que eu aprendi com ele, de vendo ele montar, de filmes meus que ele montou, de outros filmes assim, né? E o cara generoso demais, assim, sabe? Se eu tinha dinheiro ele fazia, não só eu, outros animadores lá do núcleo e outros animadores paulistas também, de qualquer lugar. Sabe, teve filme que a gente chegou lá, assim, ele trabalhava, ele dava aula na FAAP, ele tinha uma produtora que ele montava um filme de manhã, um filme de tarde, estava trabalhando em longas, da Boca do Lixo, do cinema marginal paulista, ele estava trabalhando em coisa, e ele ficava de madrugada montando um filme pra gente, a gente não tinha nem dinheiro para pagar ele, assim, né? Então o cara tinha essa generosidade, assim, né? E o cara é mais do que isso, ele é pesquisador do cinema brasileiro. Agora a gente acabou de fazer uma amostra, ele está com 88 anos e começou a fazer um novo livro sobre animação paulista. É uma coisa maluca isso aí, porque o Marcos Butini, agora em Pernambuco, fez um livro sobre animação pernambucana. Ele mergulhou, descobriu o filme, fez, né, um trabalho muito sério. Ele levantou que em Pernambuco produziu 267 filmes, né? E qualquer estúdio da época da publicidade em São Paulo tem milhares de filmes. Eu não sei como é que o Máximo vai fazer isso. E agora, assim, a gente fez uma mostra em Campinas sobre o ciclo campineiro da história do cinema brasileiro, né? E a mostra chamou Abilar Alves. E não existe João da Mata, que é o primeiro filme feito em Campinas, mas também talvez o primeiro filme de ficção, né? Longa-metragem de ficção brasileiro. E aí Máximo Barro foi ali, claro, do primeiro ciclo não, mas os caras do segundo ciclo, que já é dos anos 50, ele conheceu os caras lá, e trabalhou com os caras, e tinha muita coisa para falar, assim, né? E foi maravilhoso, a gente filmou essa palestra dele, e o cara foi lá, passou um sábado com a gente, foi com a esposa lá, e na hora da palestra ele ficou falando, mas fora isso a gente só falou de cinema o tempo todo. Ficou um sábado inteiro almoçando, tomando café, andando, levei ele para andar por Campinas um pouquinho, naquele centro histórico ali, né? Quando ele entrou naquela catedral, não queria sair mais, né? A catedral nossa, a matriz lá de Campinas, ela foi toda, a parte interna, ela foi toda feita por Vitoriano dos Anjos, um discípulo de Aleijadinho,
que foi fazer lá. Então é uma igreja realmente muito bonita, assim. Sei lá, e o tempo todo só, então, Máximo Barro, e aí nesse filme a gente coloca ali, né, que é dele e depois um discípulo dele, que hoje toca muita coisa, que foi um grande montador também, que é o Eliseu, que trabalhou muito na publicidade. Hoje Eliseu montou o curso de animação na FAAP, né, esse aqui é o 2º ano do curso, ele demorou muito para montar, porque ele queria fazer um curso muito especial, assim, né, e está sendo, né. Então, por isso que eu coloco aqui essa dedicatória ao Eliseu e ao Máximo Barro. Embora eles não montaram diretamente esse filme, né? Já foram mais montados, as pessoas que trabalharam são pessoas muito influenciadas por eles. Né? Acho que a gente pode chegar ao final, né? Eu queria agradecer muito ao Maurício pela generosidade. Ele fala da generosidade dos outros, mas a generosidade do trabalho dele é a marca, né, acho que do núcleo, que percorre essas escolas, né, trabalhando com esses alunos, com o Brasil como um todo. Né, eu acho que isso é super importante, principalmente num país como o nosso, e nesse momento que a gente vive atual. Né? Então eu queria agradecer profundamente a sua presença. Foi muito bom a gente ter você aqui no retorno do Cinema em Foco. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Eu queria mais uma vez também agradecer essa oportunidade de reencontrar a Alessandra e Sérgio, amigos, né, e novos amigos aqui. E fico muito feliz de falar com uma plateia dessa, que são as pessoas que vão dar continuidade a isso que, sabe? A animação brasileira hoje está o audiovisual brasileiro é a 8ª indústria de audiovisual do mundo. A gente já chegou nisso hoje. E a animação brasileira está num momento especialíssimo, assim, sabe? Está produzindo muito, produzindo séries. O Festival de Annecy é o festival mais importante de animação do mundo. Esse ano, acabou agora, está acabando. Tem pessoas que não vão estar em Belo Horizonte ainda, porque ainda não chegaram de Annecy. O Brasil era o país homenageado, por causa da qualidade que está a animação brasileira. 3 anos seguidos o Brasil ganha o melhor filme em Annecy, sabe? O primeiro foi com História de Amor e Fúrias, do Luiz Bolognese, que nem animador é um roteirista que fez um filme de animação. Depois foi O Menino e o Mundo, do Ale Abreu, que vem fazendo uma trajetória, era o 2º longa do Ale Abreu. E depois a Rosana Urbis ganha com curta, chamado Guida, um filme lindíssimo, assim, quer dizer, e isso é só um exemplo nesse cinema. O Brasil está numa animação, isso é consequência dessas gerações, que Chico Liberato, sabe, que Anélio Latini, lá quando fez o primeiro longa de animação, em 1953, né, e, sabe, com todo, o filme é lindíssimo. Quando eu falo, ele não é só o primeiro longa de animação, não. A animação do cara é muito boa, assim, né, e ele já fez lá, né, e a consequência, e é vocês que vão dar continuidade disso. Então eu fico muito feliz em trabalhar, em falar com nossos colegas. Obrigado.